divisões, tá? Com relação às divisões, que estão aí na página 149, eu não vou ficar explicando todas, porque a primeira, como é dividir por um número só, né? Vocês já sabem como é que é o processo, então vocês resolvam sozinhos. Agora, nessa daqui, quem tiver dificuldade, né, eu vou resolver com 2 algarismos, porque as dificuldades são maiores, e à medida que vocês forem resolvendo junto comigo, vocês vão compreendendo melhor o processo, combinado? Então, a primeira eu tenho, a segunda, né, que é a letra B aí, eu tenho 15.625 para eu dividir por 25. Então, eu vou olhar o seguinte, 1 é menor do que 25, então não posso dividir. 15 é menor do que 25. 156 é maior do que 25, então eu posso dividir. Então, eu vou dividir tudo isso aqui primeiro. 156 dividido por 25. Isso não é difícil de fazer, por quê? Porque 25 é um número fácil de somar. Lembra lá das moedinhas de 25 centavos? Então, se eu fizer 25 duas vezes, eu tenho 50. Então, se eu fizer 25 4 vezes, eu vou ter o quê? 100. E se eu fizer 25 5 vezes, quanto é que eu vou ter? 125. E se eu fizer 25 6 vezes, eu vou ter 150. Então, de 156 eu tiro 150, eu vou ficar com 6. Então, 6 é o que me sobrou, tá? Agora, o próximo algarismo que eu tenho é o 2. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou descer esse 2. 62 é maior do que 25, então dá para eu dividir. E 25 mais 25, eu sei que é 50. Se eu pôr mais 25, dá 75. Então, não dá para pôr 3 vezes aqui. Dá para eu colocar 2 vezes. Então, 2 vezes 25, 50. 62 menos 50 vai sobrar 12. O que eu vou fazer agora? Descer o último algarismo que eu tenho, que é o 5, o das unidades. Então, eu vou descer o 5. 125 para dividir por 25... Vou voltar lá e contar, lembra? 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Mais 25, eu vou ter 100. 100 mais 25, eu vou ter 125. Então, quantas vezes que eu contei? 5 vezes. Então, 5 vezes 25 é igual a 125. 125 menos 125 vai me sobrar 0. Então, a minha divisão deu exata e o resultado da minha divisão é 625 e não me sobra nada, certo? Então, resolvida essa. Então, eu vou ter 7.860 para eu dividir por 14, certo? Então, eu vou perceber aqui que 78 eu vou conseguir dividir, né? 78 eu consigo dividir ele por 14, tá? E eu consigo achar 5. Quando eu faço 5 vezes 14, eu encontro 70. 78 menos 70, eu vou sobrar 8. O que eu vou fazer agora? Vou descer o 6. Então, eu tenho 86. Presta atenção, se 5 vezes 14 dá 70, se eu colocar mais 14, né, se eu tiver, eu já tenho 70, que é o que você tem aqui. Então, eu já tenho 70. Aí, se eu colocar mais 14 no 70, 70 mais 14, quanto é que eu vou conseguir? Eu vou conseguir 84. 84 já está bem perto de 86, não tá? Então, se eu multipliquei 5 vezes para achar 70, se eu vou juntar 14 mais uma vez, então eu vou multiplicar 6 vezes e vou achar 84. 86 menos 84 vai me sobrar 2. Ainda tem o algarismo? Tem o 0 que está aqui, então desço o 0. 20 para dividir por 14 só dá 1, por quê? 14 mais 14 são 28, então eu tenho que colocar 1. 1 vezes 14 é igual a 14. 20 menos 14 vai me sobrar 6. Então, o resultado da minha operação é 561 e o resto é 6, né? Isso aqui é resto, sobrou. Então, prontinho a minha operação. Próxima. 10.650 dividido por 50. Dividir por 50 é muito fácil, porque a gente conta de 50 em 50, né? Então fica tranquilo de contar. Então, olha aqui, 1, eu consigo dividir 1 por 50? Não, 1 é menor. 10, eu consigo dividir por 50? Também não, porque é menor. 106, eu consigo dividir por 50? Ah, consigo, porque é maior. Então, 50 mais 50 é igual a 100.
Então, eu sei aqui que se eu colocar 2 vezes 50 aqui, eu vou conseguir o meu resultado, certo? Então, o número aqui será 2. 2 vezes 50, 100. 106 menos 100, vai me sobrar 6. Eu faço o quê? Desço 5. 65 para eu dividir por 50, vai dar quanto? 2 de novo. 1, desculpa, vai dar 1, porque 1 vezes 50 é igual a 50. Então, 65 dividido menos 50, vai me sobrar 15. Então, eu desço 0. 150, para eu poder dividir por 50, aí fica fácil. Vamos contar de 50 em 50. 50, 100, 150. Quantas vezes que eu contei? Contei 3 vezes. Então, se eu contei 3 vezes, eu vou colocar 3 aqui. 3 vezes 50, 150. 150 menos 150, vai me sobrar 0. Então, eu já tenho a resposta, né? A minha resposta é 213 e o resto é 0. Então, é exata. Então, o resultado é 213 para essa operação, correto? Então, aqui fica aí o auxílio para as resoluções, tá? Eu sei que isso ainda é bem complexo para vocês, mas acompanhem os passos. Assim que a gente estiver terminando esse módulo agora, eu vou voltar a divisão um pouco para a gente poder revisar, para a gente fixar, para melhorar, tá? Mas não deixem de se esforçar e se empenhar como vocês têm